Uma boa noite a todos. Antes de iniciar os trabalhos, eu informo aos vereadores, aquele que quiserem se manifestar o voto do local, eu vou acatar. Também aqueles que quiserem fazer o uso do microfone, está à disposição. Aqui na mesa da vereadora tem um lenço umedecido para aqueles que quiserem usar para fazer a limpeza do microfone, que os pares se sintam à vontade. Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da segunda sessão extraordinária da Câmara Municipal de Pariqueraçu, realizada em 13 de abril de 2020. Dando início à ordem do dia, solicita ao senhor secretário que proceda à leitura da emenda do projeto de emenda à Lei Orgânica número 29/2020, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Uma boa noite a todos. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 29/2020, que acrescenta dispositivos ao artigo 142 da Lei Orgânica do município. Coloco o regime de urgência solicitado pelo senhor prefeito para a tramitação do projeto de emenda à Lei Orgânica número 29/2020. Em votação, os senhores vereadores serão chamados por ordem alfabética para procederem à votação, manifestando-se a favor ou contra o regime de urgência do projeto de emenda à Lei Orgânica número 29/2020. Vereador Arnaldo Lourenço. Vereador Eliel Coppe. Vereadora Érica Sumoyama. Vereador Milton Ticaca. Eu voto a favor. Só informar que eu vou repetir novamente, só para que fique gravado. O vereador Arnaldo Lourenço votou a favor, o vereador Eliel Coppe votou a favor, a vereadora Érica Sumoyama votou a favor, o vereador Milton Ticaca votou a favor. Vereador Paulo Roberto Mendes. Vereador Paulo Roberto Mendes votou a favor. Vereador Rodrigo Mendes. Vereador Rodrigo Mendes votou a favor. Vereador professor Sérgio Schmidt. Vereador professor Sérgio Schmidt votou a favor. Vereadora Tereza dos Santos. Vereadora Tereza dos Santos votou a favor. Eu, vereador Mário Miranda, voto a favor. O regime de urgência do projeto de emenda à Lei Orgânica número 29/2020 está aprovado por unanimidade em única votação. Nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da emenda do projeto de lei número 7/2020, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número 7/2020, que dispõe sobre adequação da referência 4A nos termos do piso nacional dos agentes comunitários de saúde e combate às endemias estabelecidos pelo Ministério da Saúde e altera o anexo 2 da lei 003/2020, adequando o piso salarial dos professores substitutivos. Coloco o regime de urgência solicitado pelo senhor prefeito para a tramitação do projeto de lei número 7/2020 em votação. Os senhores vereadores serão chamados por ordem alfabética para procederem à votação, manifestando-se a favor ou contra o regime de urgência do projeto de lei número 7/2020. Vereador Arnaldo Lourenço. Vereador Arnaldo Lourenço votou a favor. Vereador Eliel Coppe. Vereador Eliel Coppe votou a favor. Vereadora Érica Sumoyama. Vereadora Érica Sumoyama votou a favor. Vereador Milton Ticaca. Eu voto a favor. Vereador Milton Ticaca votou a favor. Vereador Paulo Roberto Mendes. Vereador Paulo Roberto Mendes votou a favor.
Vereador Rodrigo Mendes. Vereador Rodrigo Mendes votou a favor. Vereador professor Sérgio Schmidt. Vereador professor Sérgio Schmidt votou a favor. Vereadora Tereza dos Santos. Vereadora Tereza dos Santos votou a favor. Eu, vereador Mário Miranda, voto a favor. O regime de urgência do projeto de lei número 7/2020 está aprovado por unanimidade em única votação. Encaminho o projeto de lei número 7/2020 e o projeto de emenda à lei orgânica número 29/2020 às comissões permanentes para a emissão de seus pareceres. Senhor presidente, gostaria de pedir aí uns 5 minutos para a gente estar podendo se reunir com a equipe que faz parte da comissão da CCJR, para a gente poder estar analisando os projetos. Os vereadores que fazem parte das comissões, tanto da CCJR quanto da CFO, que se reúnam para a emissão dos pareceres dos projetos, para que possamos voltar aos trabalhos.
Foram lá? Parece babosa, né? Sabe o que é babosa? Babosa é bom. Do cabelo? Pra quê? Mas pura? Pura? Tudo, Jesus.
Oi. Oi. Tô na sessão aqui, cara. Daqui a pouco eu te ligo aí. Falou, tchau. Adivinha quem me ligou? Érica. Estouro. Mas de um outro celular. De um outro celular. Oi. Você tá louco, cara. Você tá ligando. Os caras estão em chamada de vídeo, cara. Os caras estão.
Vamos seguir? Ah, não. Essa não teve mais aqui. Pô, a turma tem prazer, tá com máscara, né? Oi. Não acabou aqui ainda. Daqui a pouco eu te ligo aí, tá? Tchau. Retomando os trabalhos, solicita ao senhor secretário que proceda a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, número 9/2020, referente ao projeto de emenda à Lei Orgânica número 29/2020, que acrescenta dispositivos ao artigo 142 da Lei Orgânica do município. Conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, número 009/2020, ante exposto quanto aos aspectos que nos compete examinar, nosso voto é pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, razão pela qual encaminhamos a proposta para deliberação do plenário com aprovação da redação final, nos termos constantes no item 10 deste parecer, Sala das Comissões, 13 de abril de 2020. Assina os vereadores Arnaldo Lourenço, relator, Milton Ticaca, presidente, e Rodrigo Mendes, membro. O projeto de emenda à Lei Orgânica número 29/2020 está em primeira discussão. Com a palavra o vereador Rodrigo Mendes. Cumprimentar a mesa, nobres colegas, o público que está assistindo através do meu canal do Facebook e aqueles que assistiram através do canal do YouTube da Câmara. Senhor presidente, o projeto ele é importante na questão da regularidade também da lei de responsabilidade fiscal, uma vez que existe prazo para poder apresentar as peças orçamentárias, na verdade os projetos orçamentários, diante aí dessa situação que a gente está passando, né, de calamidade pública. Certamente o Poder Executivo não conseguiria atender o que dispõe da lei, né, dos prazos, que a gente quer até dia 30 de abril, e aí vem o projeto para a gente fazer a alteração na lei orgânica para poder ampará-lo aí na questão do cumprimento, até mesmo que precisa de audiência pública, enfim, né. O que eu quero destacar é o seguinte: foi enviado para a gente um projeto, né, e eu lendo o projeto verifiquei que daria para deixar ele um pouquinho melhor, né? E é isso que a gente faz aqui. Somente, pelo menos eu faço, né?
de tentar melhorar as leis, ou os projetos de leis, na verdade, né, que vem do Executivo para cá. O projeto ele tinha um texto, eu até achei meio que redundante uma questão, e ele não trazia o que dispunha de peça orçamentária, que na verdade é a lei orçamentária. Então, primeiro o texto ele somente falava assim, em caso de calamidade pública, força maior e pandemia. Na verdade, a pandemia, quando existir, certamente vai vir um estado de emergência e em seguida uma calamidade pública. E se tiver que cumprir a lei de responsabilidade fiscal, é a apresentação de projetos orçamentários, como diz a nossa lei orgânica. E aí, visto que o texto poderia ficar um pouco melhor, e o texto veio com a redação sugerida, que agora é em caso de calamidade pública ou estado de emergência, fica autorizadas as apresentações de peças de planejamento orçamentário em até 60 dias após o prazo fixado no parágrafo 6º desse artigo. Na verdade, como o texto, né, ele já mostra no parágrafo 6º que o prazo é dia 30 de abril, então deixaria aí mais 2 meses para ele poder fazer a apresentação de projetos orçamentários. Então, o projeto ele é bom para poder regularizar a norma, regularizar todas as questões de lei de responsabilidade fiscal. E aqui, como é a Casa Legislativa, a gente sempre trabalha para o melhor, para deixar a lei sempre da melhor forma para ser conduzida. Então, esse é o meu papel. Só queria destacar aqui que mais um projeto teve aí minha atuação para poder dar uma melhorada, né, uma vez que em todos os projetos tem a minha participação. Somente isso. O projeto de emenda à lei orgânica número 29/2020 continua em primeira discussão. O projeto de emenda à lei orgânica número 29/2020 está em primeira votação. Os senhores vereadores serão chamados por ordem alfabética para procederem à votação, manifestando-se a favor ou contra o projeto de emenda à lei orgânica número 29/2020. Vereador Arnaldo Lourenço. Vereador Arnaldo Lourenço votou a favor. Vereador Eliel Coppe. Vereador Eliel Coppe votou a favor. Vereadora Érica Sumoyama. Vereadora Érica Sumoyama votou a favor. Vereador Milton Ticaca. Eu voto a favor. Vereador Milton Ticaca votou a favor. Vereador Paulo Roberto Mendes. Vereador Paulo Roberto Mendes votou a favor. Vereador Rodrigo Mendes. Vereador Rodrigo Mendes votou a favor. Vereador Professor Sérgio Schmidt. Vereador Professor Sérgio Schmidt votou a favor. Vereadora Tereza dos Santos. Vereadora Tereza dos Santos votou a favor. Eu, vereador Mário Miranda, voto a favor. Projeto de emenda à lei orgânica número 29/2020 está aprovado por unanimidade em primeira votação nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, número 10/2020, referente ao projeto de lei número 7/2020, que dispõe sobre adequação da referência 4A nos termos do Piso Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e combate às endemias, estabelecido pelo Ministério da Saúde, e altera o anexo 2 da Lei 3/2020, adequando o piso salarial dos professores substitutos. Conclusão do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, número 010/2020. Antes exposto quanto aos aspectos que nos compete examinar, nosso voto é pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade, boa técnica legislativa, pelo que somos favoráveis à sua deliberação pelo plenário da Câmara Municipal. Após análise da Comissão de Finanças e Orçamentos, Sala das Comissões, 13 de abril de 2020, assina os vereadores Arnaldo Lourenço, relator, Milton Ticaca, presidente, e Rodrigo Mendes, membro.
conclusão do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 005/2020, antes exposto quanto aos aspectos que nos compete examinar, nosso voto é pela adequação orçamentária da proposta, pelo que somos favoráveis à sua deliberação pelo plenário da Câmara Municipal. Sala das Comissões, 13 de abril de 2020. Assina os vereadores Arnaldo Lourenço, relator, Eliel Coppi, presidente, e Rodrigo Mendes, membro. O projeto de lei número 7/2020 está em única discussão. Com a palavra o vereador Rodrigo Mendes. Cumprimento todos mais uma vez. Senhor presidente, aqui está um projeto de lei onde trata de duas categorias, digamos, né? Um é dos agentes comunitários da saúde, né? Os ACS e os AC. Também traz aqui a questão dos professores, substituto de 30 horas. Eu faria de uma forma diferente. Eu faria 2 projetos tratando, né, cada um no seu devido lugar, e não os 2. Até porque existe uma situação a qual eu levei também para o Poder Executivo, que poderia ter ajustado nesse projeto de lei, e eu quero destacar aqui, até porque não foi feito os devidos ajustes. E também, na reunião da comissão agora, também não foi feito um ajuste dos que eu pontuei, mas tem um importante, que eu acho que deveria ter vindo já do Poder Executivo e não veio. Então, o que acontece? Eles só falam da adequação da referência 4A dos ACS, que é de R$ 1.400 agora, né? Afinal de contas, teve aí a lei de 2018, deixa eu até ver o número, 13.708, ao qual ele faz um escalonamento, né? Então, 2019 era um valor, 1.250, 2020, 1.400, e 2021, 1.550, então, ano que vem, será 1.550. O que acontece? Aqui, para os ACS, eles autorizaram, ainda bem, então essa categoria não vai ter a perca. Então fizeram um retroativo do seu pagamento, né, de fevereiro para frente. Eu até questionei a questão de janeiro, mas é que não veio o pagamento, né? Acredito que o fundo, o FNS acabou não enviando, então só enviou de fevereiro para frente, então o retroativo é de fevereiro para frente. Mas o que acontece? Nesse projeto, ele não traz a legislação que deveria ter trazido, igual eu especifiquei agora, a 13.708 de 2018, para deixar algo mais cristalino quando alguém fosse verificar esse projeto ao se tornar lei. Também, na alteração da categoria do piso nacional dos professores substituto 30 horas, aí tem um destaque aqui, porque o que acontece? Ele alterou o anexo 2 e trouxe a nova referência atualizada, né? Só que, o que acontece? Não tratou do retroativo desse pessoal, né? E, de certa forma, eu não sei nem porquê, eles também não trataram da questão do retroativo dos professores, que deveriam, creio que municípios vizinhos, trataram dessa questão no retroativo também. E aqui não, aqui é só a partir depois da lei ser sancionada. Então, esse projeto de lei, claro que a lei está aqui, manda-se o que se coloca no corpo, porém não ficou tão cristalino para quem for ver mesmo. Se você for consultar a alteração da referência 4A, do ACS, não vai identificar na lei. No projeto, no relatório está. Mas quem pega e pesquisa a lei, não vai conseguir identificar a legislação. Primeiro ponto. Também dos professores, não conseguem identificar a legislação. O que, quando você pega uma lei, tem que estar bem cristalino, né? E não está. E o do ACS, ainda bem, pegou o retroativo, só que o dos professores de 30 horas os substitutos, não tratou do retroativo. Deveriam ter tratado o retroativo. Então, ou seja, é uma categoria que vai ficar só daqui para frente. Bom, tratei sobre algumas questões na alteração do relatório na nossa comissão, que tivemos agora. Foi decidido deixar como está, então vai ficar, pelo menos ficou em ata, até mesmo na reunião, a minha atuação da modificação e melhora do projeto. Eu falo isso porque quando a gente destaca aqui a questão de participação na reunião,
e membros até da reunião, às vezes destacam, porque Rodrigo fala isso, aquilo, quer mexer no que não dá, ou só quer conturbar. Não é. Até porque nós tivemos um relatório agora, do projeto que foi aprovado na primeira discussão, que foi feita uma alteração no relatório de novo, ao qual eu fiz um apontamento. Então, ou seja, a gente está na reunião para ajudar, a gente está, como vereador, para contribuir numa melhora de uma lei, num projeto de lei. Infelizmente, o Poder Executivo não quer nos ouvir, não quer. Porque foi uma luta, hein, para poder fazer a alteração de um texto sugerido do projeto à emenda à lei orgânica. Foi suado. E esse daqui, acho que acredito que fala assim, bom, já alterou um, não vamos escutar mais. E não escutaram. É uma pena, afinal de contas, quero fazer o destaque que o nosso papel como vereador é esse. Além de criar leis, é saber utilizar da nossa prerrogativa para poder alterar e modificar, né, para poder deixar melhor o projeto. Infelizmente, a gente não é ouvido, e mesmo quando há uma possibilidade na reunião, também assim não fazemos, né? Eu falo não fazemos, que é a maioria da comissão. Então nós temos aqui 2 projetos importantíssimos. Infelizmente, tem categorias que faltaram uma tratativa melhor, mas ainda bem que os ACS aí vão ser atendidos naquilo que a legislação determina, e acabaram escutando, né, a alteração nos projetos de emenda, ao qual eu fiz a sugestão. Meu papel foi feito. Sempre que é possível, farei o meu melhor para poder ajudar em todos os projetos de leis, seja do Legislativo mesmo, ou do Executivo, somente isso. O projeto de lei número 7/2020 continua em única discussão. O projeto de lei número 7/2020 está em única votação. Os senhores vereadores serão chamados por ordem alfabética para procederem à votação, manifestando-se a favor ou contra o projeto de lei número 7/2020. Vereador Arnaldo Lourenço. Vereador Arnaldo Lourenço votou a favor. Vereador Eliel Coppe. Vereador Eliel Coppe votou a favor. Vereadora Érica Sumoyama. Vereadora Érica Sumoyama votou a favor. Vereador Milton Ticaca. Eu voto a favor. Vereador Milton Ticaca votou a favor. Vereador Paulo Roberto Mendes. Vereador Paulo Roberto Mendes votou a favor. Vereador Rodrigo Mendes. Vereador Rodrigo Mendes votou a favor. Vereador Professor Sérgio Schmidt. Vereador Professor Sérgio Schmidt votou a favor. Vereadora Tereza dos Santos. Vereadora Tereza dos Santos votou a favor. Eu, vereador Mário Miranda, voto a favor. O projeto de lei número 7/2020 está aprovado por unanimidade em única votação nominal. Fazer um comunicado à Câmara, aos vereadores, antes de encerrarmos, que eu, na condição de presidente da Câmara e ordenador de despesas, considerando eventual diminuição aí na arrecadação de recursos públicos por parte da municipalidade, a Câmara Municipal antecipou parte do 10º aí referente aos meses de janeiro a março do exercício corrente, no montante de R$100 mil, apurado após os pagamentos das despesas correntes. Em nome da Câmara Municipal, sugeri que os recursos devolvidos sejam investidos aí em ações e programas voltados à área da saúde pública, principalmente no combate e o controle do novo coronavírus. Aproveito ainda para informar que os vídeos e demais trabalhos legislativos estão disponíveis no portal da Câmara, no seguinte endereço: www.pariqueraçusemcedilha.sp.leg.br. Ninguém mais fazendo uso da palavra, agradeço a presença dos senhores vereadores e visitantes e, com a graça de Deus, dou a sessão por encerrada.